Vamos ler no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação para os que querem ser salvos, nos ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. No versículo 11, o apóstolo Paulo deixou bem claro que Deus trouxe a salvação para os que querem ser salvos através de Jesus Cristo. Ninguém consegue se salvar do inferno sem a ajuda de Jesus Cristo. No versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu que temos que renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. É por isso que a maioria das pessoas rejeitam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque não querem abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros, não querem abandonar os vícios, que trazem prazer para a carne, não querem obedecer os mandamentos de Deus, não se importam com o que vem depois da morte do corpo. Acham que morreu se acaba tudo. Estão totalmente enganadas. As pessoas que pensam assim, o espírito que mora no corpo humano é imortal, só morre o corpo. Quando o espírito sai do corpo morto, ele comparece perante Jesus Cristo. Todos os que não querem se converter ao Evangelho de Jesus, depois do julgamento que Jesus vai fazer, serão lançados no inferno. Todos os que não querem se converter em vida ao Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 14, o apóstolo Paulo deixou bem claro que Jesus Cristo se deu a si mesmo para salvar os que não querem ir morar no inferno. Jesus remiu na cruz os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Jesus purificou na cruz, derramando o seu sangue inocente, todos os pecadores que se convertem ao Evangelho dele. Não bastava Deus dizer assim: pecador arrependido, eu te perdoo. Jesus teve que pagar na cruz os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Grave bem o que você vai ouvir agora. Todos os que não querem ser purificados por Jesus Cristo, sempre estarão com os seus pecados nos seus corpos, irão comparecer perante Jesus Cristo com os seus pecados. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Eu vi um grande trono branco, eu vi os mortos que estavam diante do trono, e os livros foram abertos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e o mar deu os mortos que nele havia, e o inferno deu os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele em que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este será o triste fim dos que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Prezado ouvinte, você precisa se confessar para Jesus Cristo. Não se confesse para homens, homens não podem perdoar pecados. Você precisa se batizar para ser salvo do fogo do inferno. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Jesus disse assim: pregai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado.
será condenado a ir morar no inferno. Depois do inferno irá chegar o lago de fogo. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Não fique esperando a vida passar. Você não sabe quando irá ficar frente a frente com Jesus Cristo. Que você vai sim. Imagens de esculturas não salvam da condenação do inferno. O amanhã pode ser muito tarde. Leia na sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Depois da morte não vai adiantar nada você querer pedir clemência para Jesus Cristo. Você precisa buscar a sua salvação em vida. Os que já moram no inferno não queriam abandonar a prostituição, o adultério, os vícios, a violência, continuaram a crer em deuses feitos por mãos humanas, que não andam, não veem, não o ouvem. Invoque a Jesus Cristo agora mesmo, Ele te ouve. Jesus não é uma estátua feita de gesso, de concreto, de madeira. Lembre-se, aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. É só Jesus Cristo que pode te salvar da condenação do inferno. Não adianta parente acender velas, não adianta parente dizer que o morto descansou, está com Deus. Pense nisso, ouvinte.